Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem ligados, né, com o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Mas qualquer horário eu vou me sentir muito honrada em entrar no lar, ou no pensamento, ou no momento de onde vocês estiverem, ouvindo o nosso estudo, as nossas pequenas palestras do irmão Alexandre todos os dias. Desde já agradecendo a atenção de todos sempre e convidando a todos para que se sintam muito confortáveis, para que se sintam muito acolhidos pela espiritualidade todas as vezes que nós nos colocamos à disposição para um aprendizado, nós estamos muito bem acompanhados, né? Então a gente pode convidar quem a gente quiser da espiritualidade e pode se sentir muito acolhido. E isso faz a parte importante desses pequenos momentos que a gente passa, que agora está sendo menor ainda, né? Que são pouco tempo da nossa palestra, mas vamos nos sentir bem, vamos nos sentir à vontade, aonde nós estejamos, em qual período seja que nós estejamos ouvindo o estudo do Livro dos Espíritos que nós estamos fazendo na Casa Irmão Alexandre. Hoje a gente vai falar um pouquinho do segundo livro, no capítulo 9. As perguntas são 536 a 540. Eu vou ler a 536 e vou ler a 540, que eu acho que são as mais importantes, como nossos momentos são pequenos, para a gente poder colocar o que tem mais importância nesse momento para a gente, tá? Então, vamos lá. A ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza. A 536. Os grandes fenômenos da natureza, os que se considera como uma perturbação dos elementos, são devidos a causas fortuitas ou têm um fim providencial? Pergunta Kardec. A resposta: tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Olha que importante essa resposta, e importante não só na ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza, os fenômenos naturais, também na nossa vida, no nosso cotidiano, na nossa evolução, no nosso aprendizado, nesse cessar, né, nesse incessar de vidas que nós temos. Nada acontece sem a permissão de Deus. E quantas vezes a gente questiona isso, né? Quantas vezes a gente fica conversando com Deus e não entendendo e questionando isso, se está certo, se está errado, o porquê. E quantas vezes Ele nos surpreende com coisas assim mirabolantes, né? Nós estamos vivendo um período assim. Quem que pensou que isso ia acontecer? Nós estamos vivendo um período completamente diferente de tudo que estava planejado. Mas é com a permissão de Deus. E principalmente é para a nossa evolução. Isso é muito importante para que a gente entenda. Agora vamos na 540, senão não dá tempo da gente falar. Os espíritos que exercem uma ação sobre os fenômenos da natureza agem com conhecimento de causa, em virtude de seu livre-arbítrio, ou por um impulso instintivo ou irrefletido. Alguns sim, outros não. Eu faço uma comparação. Aí é a resposta. Imagina estas miríades de animais que pouco a pouco fazem surgir no mar as ilhas e os arquipélagos. Crês que nisso não há um fim providencial e que uma certa transformação da superfície do globo não seja necessária à harmonia geral? Esses não são mais que animais da última ordem, que cumprem essas coisas para proverem suas necessidades e sem desconfiarem que são os instrumentos de Deus. Muito bem. Da mesma forma, os espíritos, os mais atrasados, são úteis ao conjunto.
Enquanto ensaiam para a vida e antes de terem a plena consciência dos seus atos e seu livre-arbítrio, agem sobre certos fenômenos, dos quais são agentes inconscientes. Eles executam primeiro. Mais tarde, quando sua inteligência estiver mais desenvolvida, comandarão e dirigirão as coisas do mundo material. Mais tarde ainda, poderão dirigir as coisas do mundo moral. E é assim que tudo serve. Tudo se coordena na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que ele mesmo começou pelo átomo. Admirável lei de harmonia, da qual nosso espírito limitado não pode ainda entender o conjunto. Bom, eu vou falar uma coisa que tem a ver com a evolução do princípio inteligente, que muitas vezes já foi explicado anteriormente. Nós começamos no mineral, vamos ao vegetal, depois vamos ao animal, até chegar no reino hominal. Entre esse salto, né, da rocha para o vegetal, do vegetal para o animal, do animal para o homem, existem, como eu vou dizer assim, intercâmbios. Nessa passagem de Kardec, a gente vê muito bem isso, os elementares, que agem sobre os fenômenos da natureza. Em milhões, são dirigidos por espíritos muito mais evoluídos, mas trabalham da mesma forma, inconscientemente, por um grande bem, que é o bem da limpeza da superfície, que é o bem da humanidade, que é o bem da mudança geológica até do planeta, que vai melhorando e que vai evoluindo. Então é aquilo, tudo é aproveitado. Tudo é aproveitado. Deus criou tudo, tudo tem sua função, tudo tem seu tempo, tudo tem sua evolução, tudo se transforma e tudo é aproveitado. Aqui a gente vê muito isso. Então, entre o animal e o hominal, existem espíritos que trabalham, como entre as outras categorias também, que trabalham para o bem da natureza, para o bom andamento de tudo o que está no globo. Isso é o entendimento que Kardec coloca como bem joga. Tem muita coisa que a gente não sabe e nós não estamos preparados para saber ainda, como ele coloca aqui, entre o átomo, né, e o arcanjo. Olha os bilhões de anos. Bilhões de anos. Aprendendo e evoluindo, se transformando em diversas categorias, em mundos paralelos. Muitas coisas que a gente desconhece, mas que, como está lá na pergunta, na primeira pergunta, nada acontece sem a permissão de Deus. Se Deus é a inteligência suprema, tudo tem função, tudo tem um motivo e tudo é feito para o bom andamento dessa evolução. Então é importante nós observarmos. Ele diz assim: enquanto ensaiam para a vida e antes de terem a plena consciência dos seus atos e seu livre-arbítrio, agem sobre certos fenômenos, dos quais são agentes inconscientes. Então, sempre nós somos aproveitados como princípio inteligente, em qualquer escala, em qualquer período, em qualquer processo dessa enorme evolução, nós vamos estar operando e trabalhando em nome de Deus. Independente das nomenclaturas, independente das crendices, do que você acredita ou não acredita, do que você julga certo ou errado, esta evolução existe e nós vamos estar sempre operando para o bem dela, como uma engrenagem que vai para o sucesso, que vai para o bem, né? Foi isso que eu entendi. Se eu estiver errado, me desculpem, mas é importante que a gente saiba, né, que existem esses elementos entre essa transição.
e que operam e trabalham em nome de Deus inconscientemente, sob a égide de espíritos muito evoluídos, né? Trabalhando para o bom andamento de tudo. Então a gente não deve duvidar, nós devemos confiar. Confiar muito que tudo vai dar certo sempre, que existe um grande propósito para a nossa evolução individual e coletiva e nos sentirmos seguros, nos sentirmos com esperança, termos certeza que somos dirigidos por elementos, por consciências muito mais evoluídas que nós, que trabalham para o bem coletivo, que trabalham para o seu próprio bem na sua evolução. Isso traz muito conforto. Eu sempre coloco que a doutrina dos espíritos ela é muito consoladora, ela é muito confortadora, porque ela não deixa a gente se sentir sozinho, mesmo sabendo que a nossa evolução só depende da gente. Eu só vou responder por mim, cada um de nós só vai responder por si. Mas existem inúmeros irmãos que nos amam como nós amamos a muitos. E é isso que dá essa força, esta engrenagem anda, e ela anda muito bem amparada pela sabedoria e pelo amor. Então, muito obrigada pela atenção, mais um pedacinho do Livro dos Espíritos, que Deus continue abençoando a todos nós, que Ele continue protegendo o nosso mundo, o nosso planeta, porque é isso que nos... É o foco, vamos dizer, da nossa evolução agora, que a gente continue pedindo para que o nosso planeta seja abençoado, limpo, por todos os espíritos que habitam nele, que nós possamos cada vez mais ter consciência de tudo isso. Muito obrigada, boa noite, um beijo grande em todos e que Deus esteja presente em todos os lares, em todos os locais. Graças a Deus.